Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui de novo, Henrique, aprendendo junto, lendo junto com vocês aí, continuar o segundo capítulo do livro Lugar de Negro, da Lélia Gonzalez. E profundo respeito, admiração, nossa professora, nossa revolucionária. Aprendemos muito com ela já, só nessa primeira obra. Estamos na parte do segundo autor, que é Carlos. Cadê? Carlos Alfredo Rasenbaum. Eu não conheço ele, depois a gente procura pra saber quem é. Enfim, dando continuidade aí no texto, mais um dia de leitura. Eu vou tentar ir. A gente parou no 84, né? Vou tentar ir até a página 100. De cara. Eita, nascendo errado aqui. De cara, notamos que troquei o microfonezinho, trouxe o microfone lá da casa de mãe. A câmera também, pra não ficar aquele autotune que nem ficou no outro, né? Mas sem problema, sem mais delongas. Mais uma parte do segundo capítulo aí do livro Lugar de Negro. Vou tentar ir até a página 100, a gente parou no 84. Logo antes de começar, se curtir, deixa um likezinho, se inscreve no canal. Se achar que é necessário e maneiro, compartilha com alguém para conhecer aí nossas leituras. Vamos aprender junto, né? Vamos que vamos. Relações entre negros e brancos no Brasil. Voltando a atenção para o Brasil, podem ser identificadas três linhas de pesquisa que dizem respeito às relações entre raça, classe e desigualdades sociais. Lembra que a gente estava vendo no capítulo anterior que ele estava comentando sobre várias formas de racismo que antes não eram velados e agora começaram a se tornar velados, mas eles ainda existem nas suas pequenas e grandes, suas pequenas e grandes partes na estrutura da sociedade que a gente vive hoje. Ele mostra que o racismo é estrutural, né? Ele não é um acaso. É necessário que exista isso para que a sociedade capitalista exista, né? Vamos seguindo. A atual versão oficial das relações raciais teve sua formulação acadêmica feita no início da década de 1930 por Gilberto Freire. Será que ele é da família do Paulo Freire? Acho que não. Ao destacar as contribuições positivas do africano e do ameríndio para a cultura brasileira, este autor subverteu as premissas racistas presentes no pensamento social do fim do século XIX e do presente século. Quando ele fala que é ameríndio, a gente acha estranho às vezes, né? Que nem eu me estranhei. Falei, nossa, ameríndio, porque a gente tem aquele negócio na cabeça de americano ser só dos Estados Unidos, né? Mas nós somos descendentes de ameríndios mesmo, porque somos do continente americano, da América do Sul, e tínhamos povos originários. Então, faz todo sentido. Mas me causou esse estranhamento quando eu li agora. Seguindo, simultaneamente, Freire criou a formidável arma ideológica contra o negro. A ênfase na flexibilidade cultural do colonizador português e no avanço grau de mistura racial da população do país o levou a formular a noção de democracia racial. A consequência implícita dessa ideia é a ausência de preconceito e discriminação raciais, e, portanto, a existência de iguais oportunidades econômicas e sociais para negros e brancos. Neste ponto, é interessante notar que nos Estados Unidos, os negros e outras minorias raciais são as exceções reconhecidas à ideologia de igualdade de oportunidades, enquanto na sociedade brasileira, hierárquica e permeada por grandes desigualdades sociais, o ideal de igualdade de oportunidade é predicado fundamentalmente no terreno racial. A obra de Gilberto Freire influenciou outra linha de indagação, conduziu por aqueles que estudaram as relações raciais no norte do Brasil, rural e urbano, durante as décadas de 1940 a 1950. Apesar da evidência contundente de uma forte associação entre cor e posição social, estes estudiosos, impressionados pelas diferenças mais notáveis entre os sistemas raciais no Brasil e nos Estados Unidos, desenfatizaram a discriminação racial e seus efeitos na mobilidade social do negro.
Algumas de suas primeiras conclusões são: A. Existe preconceito no Brasil, mas é mais preconceito de classe do que de raça. B. A forte consciência das diferenças de cor não está relacionada à discriminação. C. Estereótipos e preconceitos negativos contra o negro são manifestados mais verbalmente do que a nível do comportamento. E D. Outras características tais, como riqueza, ocupação e educação, são mais importantes que a raça na determinação das formas de relacionamento interpessoal, em uma conclusão bastante inconsistente, onde coexistem mito, fato e desejo. C. Wogley afirma: não existem sérias barreiras raciais no avanço social e econômico. Olha que absurdo. À medida que as oportunidades aumentam, maior número de pessoas deverá elevar-se no sistema social. O grande controle nas condições sociais e econômicas entre os estratos baixos de cor mais escura, olha como ele fala já, e a classe alta, predominantemente branca, deverá desaparecer. Porém, há perigos no caminho em direção a este ideal. Há indicações, tanto nestes estudos como em informes provenientes dos grandes cenários metropolitanos do país, de que discriminação, tensões e preconceitos baseados na raça estão aparecendo. Desculpa por estar travando, é que faz um tempinho que eu não leio e estamos voltando. Tinha operado o nariz, né? Desvio de septo. Ainda tô recuperando, perdi peso pra caramba, mas tamo aí. Tirei os pontos faz uns dias, foi no dia 17, a gente tá no dia 21, né? Semana passada. E tamo aí na recuperação, ainda saindo um pouco, mas foi mal pelos erros. Vamos seguir aí que tamo junto. A gente tem que terminar esse livrinho e já partir pro próximo. Tá ligado? Vamos seguindo. Aqui, como é interessante ele falar que no Brasil não seria diferente, né? Como a nossa sociedade capitalista ela é estruturada em racismo, é óbvio que você não diferenciar as pessoas por cor quando vai tratar de um aumento salarial, de uma chance de oportunidade, é você negar toda uma estrutura que existiu na nossa sociedade. São 380 anos de escravidão. Negros não podiam ter terra por causa da lei das terras, né? Traziam-se europeus para cá com viagem paga, com terra paga, deixavam os caras plantarem, né, os europeus plantarem nas terras que os índios do Brasil e os negros que foram trazidos para cá de África sangraram, lutaram, suaram, e aí foi dado de graça para os europeus para embranquecer a população. O Brasil foi criado nessas estruturas aí. E falar que hoje em dia isso não tem influência, e falar que hoje em dia, numa sociedade estruturada nesse racismo, que as pessoas não teriam esse racismo, só de ter nascido nessa sociedade, ter é, prestado atenção no que se dizia na TV, nos tratamentos, e como quem aparecia como bandido, quem é visto como animalizado, quem é visto como burro, como engraçado, né? É, os trapalhões tinham o Mussum, que era visto como um bêbado, um burro, e você vê que isso perpetra na nossa sociedade até os dias de hoje, né? O Vini Júnior, né? Perdendo a bola de ouro. Aqui a gente fala de tudo, fala de futebol, fala de todas as coisas. E no filme Green Book, né? O autor lá, que é muito brabo, que fez o Boca de Algodão, ganhar um Oscar de ator coadjuvante. O filme, na verdade, era sobre o motorista branco racista e não sobre o pianista muito foda negro que fez uma viagem pro sul pra tocar. Na época do apartheid, né? Então, estamos aí, né? Na luta até hoje. A terceira linha de pesquisa, que incorpora uma análise de classe da questão racial, foi desenvolvida nas décadas de 1950 e 1960 pela Escola de São Paulo, a qual se vinculam indissoluvelmente os nomes de Florestan Fernandes, a gente vai trazer aqui Fernando Henrique Cardoso, pau no cu, e Otávio Yanni. Se for o FHC que eu acho que eu tô sendo, que eu tô achando que é o projeto do presidente, vai tomar no cu, né? Mas se for outra pessoa, legal.
e Otávio Iane, não sei quem é. Não obstante, os trabalhos de Cardoso e Iane sobre escravidão apenas trataram secundariamente a situação pós-abolição. As análises desses três autores compartem algumas suposições e chegam a certas conclusões comuns. Em linhas gerais, o sistema de relações raciais é enfocado a partir da análise do processo de desagregação do sistema escravista de castas e da constituição de uma sociedade de classes. A situação social do negro, depois da abolição, é vista à luz da herança do antigo regime, preconceito e discriminação raciais, o despreparo cultural do ex-escravo para assumir a condição de cidadania e de trabalhador livre, e sua negação do trabalho como forma de afirmação da posição de homem livre resultaram na marginalização e desclassificação social do negro, que se estendeu por mais de uma geração. Ele está comentando que só a abolição não serviu de nada, né? E alguns autores como eh, Cardoso e Yane, né, que ele está falando, eles só trataram até a abolição e o pós-abolição não foi trazido à tona, né? Como se aboliu, acabou, né? O negro vai poder plantar onde quiser, vai poder trabalhar onde quiser, vai poder vestir o que quiser. É tipo assim, você tá livre, arranca as correntes, agora se vira, né? Como se isso é, resolvesse o problema do racismo no Brasil, né? Como se isso não perpetuasse até hoje, como se a escravidão não tivesse consequências após a abolição, né? Preconceito e discriminação raciais, o despreparo cultural do ex-escravo para assumir a condição de cidadania. Vamos lá, lembrar que o sufrágio começou a ser universal há pouco tempo, né? Historicamente falando. O voto ainda antigamente era para só pessoas que tinham dinheiro, censitário, né? Depois o voto era só para homens, aí depois não podia votar, as mulheres entraram, os negros entraram, depois foi conquistado o direito do voto dos analfabetos, né? Porque é muito importante, porque os analfabetos também trabalham. E a educação não era pública antigamente, ensino médio, né? Então, tirar essas pessoas da política é você arrancar praticamente quase toda a classe trabalhadora da época, né? Então, enfim, vamos seguindo. Ele fala da marginalização, da favelização, né? E vamos seguindo. Onde é que eu parei? Ó, a situação social do negro depois da abolição, à vista da luz da herança do antigo regime. Preconceitos, escravos, essa parte de ali, do negro, geração, ó. Marginalização e desclassificação social do negro, que se estendeu por mais de uma geração. Parei aqui, beleza? Independentemente da sua adequação, este diagnóstico está relacionado basicamente à região sul do país, onde a grande maioria da população negra tinha saído da condição servil nos anos finais do sistema escravista. O mesmo não poderia ser extrapolado para o resto do país, particularmente o Nordeste e Minas Gerais, onde a transição entre a condição de escravo e a condição de homem livre foi mais gradual e a maioria da população negra já era livre antes da abolição, apesar de ter ficado imobilizada antes e depois da abolição por um sistema semi-servil de relações de trabalho. Ele está falando que, pensa comigo, ó, que interessante, que na região Nordeste ali, é, como a população negra resistia mais assim, não que resistia mais, né? Todos resistiam, né? Mas como lá ocorreram movimentos de resistência maiores, que tiveram um sucesso maior, e a população de negros era maior também, creio eu, né? Foi um movimento mais gradual. A abolição foi vindo mais cedo do que na região sul, por exemplo, que era muito mais opressivo, né? Uma região muito mais opressiva. Não que as outras não sejam, mas não criou-se um movimento tão grande quanto nas outras regiões. Então, a abolição, ela não veio de uma vez, não veio da mesma forma para todos, e ela não resolveu o problema do racismo no Brasil, né? A obra de Florestan Fernandes, sem dúvida, a mais importante contribuição aos estudos contemporâneos, a Florestan Fernandes a gente vai trazer, hein? Sobre as relações entre brancos e negros no Brasil, é a que analisa mais detalhadamente o período após a abolição.
Seus estudos enfocam a integração do negro no mercado de trabalho e na estrutura da sociedade da classe emergente. Na sua avaliação da situação social e econômica do negro nas décadas imediatamente posteriores ao fim da escravatura, do escravismo, né? A discriminação racial e a preferência dos empregadores por trabalhadores brancos imigrantes aparecem junto com uma forte ênfase nas deficiências culturais do ex-escravo. Olha lá, naquela época, como hoje, né, preferia-se dar trabalho para as pessoas da pele mais clara, de preferência descendentes de europeus ou pessoas que vieram de fora e são os próprios europeus, né, da corzinha branca. Desde aquela época já se denunciava isso. E vemos que até hoje se existe, né? Não é à toa que a mulher negra recebe um salário menor. De quase todas as outras pessoas no mercado de trabalho. Que a mulher branca, que o homem branco, que o homem negro, né? A ausência de normas organizadas de comportamento, desorganização social e familiar. Por outro lado, preconceito e discriminação raciais são vistos como requisitos do funcionamento do regime escravista, mas como sendo incompatíveis com fundamentos jurídicos, econômicos e sociais de uma sociedade de classes. A adoção de um modelo normativo de revolução burguesa e de sistema social competitivo leva a uma sobreestimação do potencial democrático e igualitário da sociedade de classes em formação. Isso, junto com a visão do preconceito e discriminações raciais como sobrevivências anacrônicas do passado escravista, destinadas, portanto, a desaparecer com o amadurecimento do capitalismo, levam de forma implícita a um diagnóstico otimista sobre a integração do negro à sociedade de classe. O reconhecimento de que o racismo à brasileira pode ser mais do que um fenômeno transitório se encontra apenas em algumas passagens isoladas, onde se contempla a possibilidade de uma sociedade ou uma solidificação, perdão, do paralelismo entre raça e posição na estrutura social. A despeito das diferenças no tratamento do problema, a perspectiva assimilacionista está presente nas três abordagens das relações raciais acima destacadas. No caso, o papel da raça na geração de desigualdades sociais é negado. No outro, o preconceito racial é reduzido a um fenômeno de classe. E, por último, a discriminação racial constitui um resíduo cultural do já distante passado escravista. Nenhuma dessas perspectivas considera seriamente a possibilidade da coexistência entre racismo, industrialização e desenvolvimento capitalista. Vamos lá. Mais uma vez ele batendo no fato de que, para além de uma sociedade com divisão de classes, existe divisão de raça. E é extremamente importante uma abordagem que abarque esses anseios dessa parte dessa parte da população, que é a maior em números absolutos, né? Mas ainda assim é muito oprimida. Então seria uma minoria social, né? E ele fala que a abolição não resolveu o problema da raça, do racismo, muito pelo contrário, né? Ela só perpetuou esse racismo em outros âmbitos. Como ele fala da estrutura social, que é algo que se solidificou, que é uma coisa que não é de hoje, que é uma sociedade que se levantou desses pilares, né? Quando se constrói uma casa, você vai decidir qual será a estruturação dela, né? De um prédio que seja. E se essa estrutura for ruim, ou prender para um lado ou prender para o outro, ela vai condenar o resto do projeto, né? Então, como a gente criou-se uma sociedade apontada por um sistema capitalista onde se criou no racismo, no machismo, eh, no, na xenofobia, né? E, e na falta de empatia, né? Falta de empatia, numa guerra de classes mesmo. Como a gente foi criado numa sociedade assim, é claro que vai se perpetuar isso até hoje, a não ser que a gente derrube essa estrutura, derrube o projeto e faça outra estrutura com um projeto melhor. Vamos lá? Vamos seguindo. Racismo e desigualdades raciais no Brasil. Em trabalhos anteriores, perdão,
O autor formulou uma interpretação alternativa sobre a reprodução das desigualdades raciais no Brasil e as relações entre raça, a estrutura de classes e a mobilidade social. Deixa eu ver se tá gravando o som certinho, peraí. Som, tá saindo suave. Do ponto de vista teórico, foi discutida a perspectiva segundo a qual as relações raciais, pós-abolição, são vistas como uma área residual dos fenômenos sociais, resultante de formas arcaicas de relações intergrupais formadas no passado escravista. Em oposição a essa argumentação, foi sugerido que a preconceito e discriminação raciais não se mantêm intactos após a abolição, adquirindo novas funções e significados dentro da nova estrutura social. O que ele está falando? Que o racismo não existia da mesma maneira que existia na escravidão. Não era tão escancarado, tão na cara, mas ele ainda existe estruturalmente em outras estruturas. Estruturalmente, estrutura é óbvio, né? Mas ele existia estruturalmente em outros âmbitos sociais, né? Na escolaridade, no acesso à saúde, no acesso à educação, na marginalização, na retirada da possibilidade de uma população negra ter terra para plantar, ter lugar para morar, ter água para beber, ter comida para comer e ter trabalho para trabalhar, né? Era apenas um trabalho com meio que servil, no salário baixo, onde só se ganhava o suficiente para reproduzir, né? Para crescer, reproduzir e formar outros trabalhadores. E até hoje não é tão diferente, né? A gente ainda vive no capitalismo. Vamos seguindo. As práticas racistas do grupo racial dominante, longe de serem sobrevivência do passado, estão relacionadas aos benefícios materiais e simbólicos que os brancos obtêm da desqualificação competitiva do grupo negro. Deste ponto de vista, não parece existir nenhuma lógica inerente ao desenvolvimento capitalista que leve a uma incompatibilidade entre racismo e industrialização. A raça, como atributo social historicamente elaborado, continua a funcionar como um dos critérios mais importantes na distribuição de pessoas na hierarquia social. Em outras palavras, a raça se relaciona fundamentalmente com um dos aspectos da reprodução das classes sociais, isto é, a distribuição dos indivíduos nas posições de estrutura de classes e dimensões distributivas da estratificação social. O que ele está falando aqui? O que ele está levantando? Está falando que, mais uma vez, como a gente, nossa sociedade é estruturada num sistema escravista, e num sistema. A escravidão ela tomou outras formas, né? O escravismo se tornou capitalismo, né? Capitalismo. Nesse movimento, quer dizer, o capitalismo se tornou global, né? Nesse movimento, as desigualdades raciais, como uma sociedade foi criada nessas desigualdades, elas vão se perpetuar, como eu falei antes, no acesso à água, acesso à luz, à comida, e a repressão policial chega, né? E aí, o que que acontece? Quando você quebra a sociedade em pessoas que vão ter oportunidade, pessoas que terão menos oportunidade, o que acontece? Você divide esses dois grupos, porque na sociedade eles serão vistos literalmente como grupos diferentes, né? Como um branco e um negro pobre crescem na mesma região. O branco tem mais chance de ser aceito no emprego, tem mais chance de ingressar em uma faculdade, tem mais chance de terminar seus estudos, para além da sua diferença econômica, né? Na parte social, ele terá muito mais chances, mas não quer dizer que ele também não seja explorado. Também é explorado do caralho, né? Porque vai vir uma pessoa branca que mora numa periferia e vai me falar: porra, cadê minhas vantagens, né? Mas 20% eu vi esse dado esses dias aí. 20% é a diferença de pena que brancos e negros da mesma classe social recebem, né? De pena quando cometem um crime. Pessoas brancas portando uma quantidade maior de drogas passam batido do que pessoas negras que portando, às vezes, 5 gramas, 2 gramas, meia grama, 1 grama, 10 gramas, é presa por tráfico, né? É, isso são os mais latentes, fora ou são os mais pacíficos, fora os mais latentes, né? Que é a polícia sempre confunde celular com revólver, guarda-chuva com revólver,
livro com revólver, mas essa confusão nunca acontece com a pessoa branca, né? É sempre com a pessoa da cor escurinha. Sempre a pessoa da cor escurinha que sofre violência policial, ou então é mulher, né? Que nem o caso de uma oficial de justiça que o PM deu uma cabeçada no nariz dela quando ela foi. É recente isso, acho que foi em Paraná, não lembro, no seu lugar. Mas é recente, ele deu uma cabeçada na mulher, porque ele se acha maior, né? Ele é um homem branco, né? Provavelmente hétero, provavelmente aquele hétero escondido, né? Que dá na encolha como viado aí. Já falando também, come, transa com homossexuais na escondida, ou então dá, né? Que acontece muito. E aí ele se acha no direito, como ele é um homem, né? De dar uma cabeçada no nariz de uma mulher. Ele ainda se acha no direito e fala que só vai assinar uma lesão corporal, né não? Imagina se fosse uma moça negra, o que que ele ia fazer, né? No que ele se acha no direito? Aí vamos seguindo. No que se refere às desigualdades raciais contemporâneas, a explicação que enfatiza o legado da escravidão e o diferente ponto de partida de brancos e negros no momento da abolição pode ser colocado em questão. O poder explicativo da escravidão com relação à posição social do negro diminui com o passar do tempo, ou seja, quanto mais afastados estamos no tempo do final do sistema escravista, menos se pode invocar a escravidão como uma causa da atual subordinação social do negro. Inversamente, a ênfase deve ser colocada nas relações estruturais e no intercâmbio desigual entre brancos e negros no presente, dois fatores principais. Ambos relacionados à estrutura desigual de oportunidades de mobilidade social depois da abolição, podem ser identificados como os determinantes das desigualdades raciais contemporâneas no Brasil, a desigual distribuição geográfica de brancos e negros e as práticas racistas do grupo racial dominante. Em relação ao primeiro aspecto, nota-se que um número desproporcional de negros vive nas regiões predominantemente agrárias e menos desenvolvidas do Brasil, onde as oportunidades econômicas e educacionais são muito menores do que no Sudeste, onde se encontra a parte majoritária da população branca. Essa segregação geográfica dos dois grupos raciais foi inicialmente condicionada pelo funcionamento do sistema escravista e posteriormente reforçada pelas práticas ou pelas políticas de estímulo à imigração europeia implementadas no Sudeste, cujo resultado foi a segmentação regional do mercado de trabalho entre o fim do escravismo e a década de 1930. Com relação ao racismo, além dos efeitos das práticas discriminatórias, uma organização social racista, também limitada à motivação e o nível de inspiração do negro, nível de aspirações do negro, perdão, quando são considerados os mecanismos sociais que obstruem a mobilidade social ascendente do negro. As práticas discriminatórias dos brancos devem ser acrescentadas os efeitos derivados da internalização pela maioria da população negra de uma autoimagem desfavorável. Esta visão negativa do negro começa a ser transmitida nos textos escolares e está presente numa estética racista veiculada permanentemente pelos meios de comunicação de massa, além de estar incorporada num conjunto de estereótipos e representações populares. Desta forma, as práticas discriminatórias, a tendência a evitar situações discriminatórias e a violência simbólica exercida contra o negro reforçam-se mutuamente de maneira a regular as aspirações do negro de acordo com o que o grupo racial dominante impõe e define como os lugares apropriados para as pessoas de cor. O que ele está levantando aqui? Que algumas pessoas falam que quanto mais distante da época da escravidão, mais distantes nós estaríamos do racismo em sociedade, né? Mas o que ele levanta é que não, essa premissa é falsa. Por quê? O que se temos que ter entendimento é da estrutura que essa sociedade foi criada e ela funciona. Como eu falei, se tem um rio poluído, você não vai ficar tentando peneirar, tentando filtrar o que está embaixo, né, na metade do rio. Você vai até a nascente e ver o que está poluindo o rio para tentar tirar aquilo dali e limpar, né? Então, o que ele está falando? De nada adianta entender o racismo no Brasil
como distante, como se ele existisse em poucos espaços hoje em dia, porque você se perde da onde aquilo nasceu e você perde a fonte daquilo. Porque pensar em uma sociedade distante do racismo que a gente vive, que a gente viveria hoje, na teoria, né, é esconder que o racismo existe, né? Esconder que a população carcerária do Brasil, em sua grande parte é negra, em sua grande parte não completou nem o ensino fundamental, na sua maior parte ainda, acho que mais de 90% não completou o ensino médio, né? E muitos são, a maioria é entre jovens, né, homens, muitos são presos, acho que 30%, quase um terço, e não tem nem julgamento, né? O tempo de ter o julgamento já se passa o tempo da pena, entendeu? E fora, né, o que apanha, o que passa nas condições lá, não tem uma água limpa para beber, não tem uma comida para comer, é, e fora toda a estrutura social para além daquilo, né, que leva a pessoa para aquele local. Escuta a céu aberto, parede de madeirite, como diz Racionais, é, como diz Castelo de Madeira lá na música da família, né, se não me engano, que o barraco suporta tudo menos fogo e bala, e só falta construir o banheiro. Olha, é, pense na realidade do Brasil, quantas pessoas que não estão nessa realidade, né? É, nós temos aqui na Baixada a maior favela da América Latina, se não me engano, sobre as águas, né? Então é um pouco para repensar e falar se o racismo ainda não existe, né? E se ele está distante dessa realidade da escravidão. E o autor está levantando que não, que ainda estamos muito próximo, né? E que ainda existe lugares apropriados para negros, como ele fala no final. Na verdade, pessoas de cor, no caso, né? Vamos seguindo. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, de 1900. Ah, outra coisa também. Esqueci de comentar. Muito importante. Ele fala que está nas estruturas. Não à toa, quando eu tive meu ensino médio, foi me ensinado que, na época da escravidão, os indígenas trocaram o Brasil inteiro por espelhos, tecidos. E, e não fala a parte que os portugueses vieram para cá e eles mataram, dizimaram os indígenas. Trouxeram várias doenças. Abusavam das indígenas, né? Ou se não, enganavam as indígenas, casavam, depois tomavam tudo e matavam todo mundo. E vinham e traziam as missões jesuíticas, entre aspas, né, para converter os indígenas. E se não fossem convertidos, eram vistos como não humanos e pessoas e animais sem alma. Enfim, todo esse massacre, toda essa questão foi apagada quando eu tive meu ensino médio, que foi ensinado que os índios trocaram o Brasil por especiarias, por espelhos, machados, que trocaram o Brasil por causa de bebida, que os índios eram preguiçosos porque por isso que tiveram, olha só, foi me ensinado no ensino médio que índios eram preguiçosos porque não queriam ser escravizados e eram trazidos negros porque negros aguentariam trabalhar, não eram preguiçosos. Olha o que foi ensinado pra mim no ensino médio, hein? Puta que pariu, né? Puta que pariu. No ensino médio não, perdão, no ensino fundamental. No ensino médio eu tive um professor muito bom, que era o Tom, ele é Newton. Inclusive, um grande abraço, senhor, o Tom, que ele falou que ele já foi um morador de rua, né? Esse professor, uma história muito foda dele. E aí deu uma reviravolta na vida dele, falou que até ficou morto por um momento, que ele machucou a cabeça e tal. Enfim, história muito doida, não? Esse professor era muito foda. E ele falou pra mim que. é, não, e eu tive ele pra mim como um professor incrível de história. Que ele começou a desmentir essas questões para nós, né? Seguindo. Como foi assinalado anteriormente, um dos determinantes da apropriação desigual das oportunidades econômicas e educacionais está relacionado com a segregação geográfica da população branca e não branca. Estas últimas constituídas por pretos e pardos na denominação de censos demográficos da PNAD. A acentuada polarização geográfica dos dois grupos raciais está indicada pelo fato de quase dois terços, 64% da população branca, residir no Sudeste, RJ, São Paulo,
PR, SC, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É, isso falando por causa das imigrações europeias que o governo brasileiro pagou para embranquecer essas regiões, né? Na região mais desenvolvida do país, enquanto uma proporção similar de 69% de pretos e pardos concentra-se no resto do país, principalmente nos estados do Nordeste e Minas Gerais. Um dos efeitos da distribuição geográfica dos grupos de cor entre regiões desigualmente desenvolvidas aparece no local da residência desses grupos, notando-se uma proporção mais elevada de brancos residentes em áreas urbanas, 63% de brancos e 57% de não brancos. Então, com esses dados aí, o que que a gente pode ver? Que no Sudeste a maioria é branca por causa das políticas de como a economia era gerida, visando embranquecer a população, né? É, se pagavam salários mais baixos para as pessoas negras, as oportunidades de trabalho eram escassas, as condições de estudo eram escassíssimas ainda, né? E ainda o povo negro foi marginalizado, jogados para as periferias para sobreviver à própria sorte, né? E a polícia comendo solta. Nas antigas tinha grupo de extermínio, né? Agora tem a PM do Tarcísio aí em São Paulo, matando gente pra caralho. Aqui na Baixada, inclusive, mataram 60 pessoas em um mês nessas operações aí. Escudo, Verão, não sei nem qual que é o nome mais. Arco e Flecha, que é sempre assim, né? E matando criança, matando é, pessoa de, pessoa de muleta, né? E tudo sem câmera, né? Engraçado que nunca tem câmera nesses casos, né? E o Tarcísio não quer colocar câmera, né? Falando que vai ser um gasto muito alto para a polícia. Acho que o custo tá muito alto da polícia e aí a população começar a população de classe média, né? Que quem é pobre já sabe o que a polícia faz. Mas a população de classe média começar a ver o que acontece nas periferias do nosso Brasil, né? Outra dimensão das desigualdades raciais está constituída pelo acesso ao sistema educacional e às oportunidades de escolarização. Considerando-se nas pessoas de 5 anos ou mais na data de referência, a proporção de analfabetos entre os não brancos era 40%, é quase o dobro das dos brancos, que era 22%. O grau de desigualdade educacional experimentado por pretos e pardos aumenta rapidamente quando são considerados os níveis mais altos da instrução. O grupo branco tem a oportunidade de 1,55 vezes maior que de não brancos de completar entre 5 e 8 anos de estudo, e uma oportunidade 3,5 vezes maior de cursar 9 ou mais anos de estudo. Porra, uma diferença de 3 vezes mais. Ou seja, a cada 3 brancos que se formam, 2 negros não se formam em 9 anos de estudo. Não fazem 9 anos de estudo, que é o fundamental, né? A cada 3 brancos que terminam o ensino fundamental, 2 negros não terminam, né? Levando-se em conta a participação de 2 grupos raciais na força de trabalho, segundo os setores de atividade econômica, constata-se uma concentração desproporcional de não brancos nos setores agrícolas, indústria de construção civil e prestação de serviços, que englobam as ocupações menos qualificadas e pior remuneradas. Esses 3 setores absorvem 68% dos não brancos e 52% dos brancos economicamente ativos. Inversamente, pretos e pardos estavam subrepresentados nos setores de outras atividades, comércio de mercadoria e indústria de transformação, cujas ocupações exigem maiores qualificações e são melhor remuneradas. Por último, é lógico esperar que as desigualdades existentes na distribuição regional, qualificação educacional e estrutura de emprego de brancos e não brancos determinam fortes disparidades na distribuição de renda. Entre pessoas não brancas com um rendimento, 53,6% recebiam uma renda de até um salário mínimo. No caso do grupo preto, uma proporção, essa proporção aumenta para 59,4%, enquanto somente 23,2% dos brancos situavam-se nessa faixa de rendimentos.
No extremo oposto da distribuição, 23,7% dos brancos e 14,5% de não brancos obtinham mais de 2 a 5 salários mínimos. Por sua vez, 16,4% dos brancos e 4% dos não brancos tinham rendimentos de salários superiores a 5 salários mínimos. O que ele está falando? Que à medida que a renda vai aumentando, a população vai se a população que se encontra nessa renda, ela é branca, vai se embranquecendo, é latente, né? Vai dar uma olhadinha em quem vai assistir uma Fórmula 1, um beisebol, é, em sua grande maioria, né? Lógico. Dá uma olhadinha nos médicos brasileiros, em sua grande maioria são pretos ou brancos. Dá uma olhadinha em posições de domínio, né? Quem são os donos dos bancos no Brasil, né? É, das Americanas, né? Jorge Paulo Lehmann, Beto Sucupira, Dário Maggi, né? Os agrários, né? Qual que é a cor dessas pessoas que realmente mandam no Brasil, né? Faria Lima, qual que é a cor das pessoas da Faria Lima? Então ele está exacerbando que a escravidão pode não existir da mesma forma que antes, de acorrentar, de aprisionar nas carudas e bater e matar sem preocupação nenhuma. Hoje existe a preocupação de se esconder isso, né? Fala que foi conflito a tiros com a polícia, fala que é, a cota é para diminuir o negro, como se o negro não fosse capaz. Fala que o negro gosta de funk e a mulher negra gosta de rebolar ouvindo funk e não é mulher pra casar e bibibi, bobobó, que o cabelo é ruim, tal, tal, tal. Então o racismo ele não se dá às carudas, tipo assim, o que eu tô cometendo não é racismo, mas ele existe em outras estruturas, né? E ele fica latente quando a gente começa a observar de perto. Foi sugerido anteriormente que as causas das desigualdades raciais não só devem ser procuradas no passado, mas que elas também operam no presente. Isso leva a confrontar duas interpretações que podem ser assim formuladas. Segundo a noção de democracia racial, o negro usufrui hoje as mesmas oportunidades que o branco. É ruim, hein? E sua posição social inferior é devido ao ponto de partida desigual no momento da abolição. É ruim também. A subordinação social do negro é devida a diferente ponto de partida e a persistência de oportunidades desiguais de ascensão social. A forma de dirimir as dúvidas consiste em estudar o processo de mobilidade social dos dois grupos raciais e assim determinar a existência ou não de oportunidades desiguais. Os dados da tabela 1 oferecem uma visão global dos fluxos de mobilidade social entre gerações segundo grupos de cor. Aqui é uma tabelinha, né, que ele fala sobre mobilidade de ocupação dos pais até a ocupação dos entrevistados segundo grupos raciais, né? Vamos lá. Ocupação do pai, de brancos. Vamos lá. De alta, 47, não manual 21, manual 14 e rural 4, né? Não manual, manual oral, beleza. Agora, ocupação do pai, não branco. Olha a diferença. Na alta é a metade, basicamente. Na não manual é próxima. Na manual é muito alta, 45%, é praticamente o dobro da dos brancos. Na rural, na parte alta, 1%. Na alta no manual, diminui, mas na não manual, não manual, não manual, manual. Oxe, eu não entendi essa bexiga aqui. Enfim, vamos seguir. Foda-se. Ó, entre os filhos de trabalhadores rurais que experimentam mobilidade ascendente, o principal ponto de destino são as ocupações manuais urbanas. Os brancos nascidos neste grupo
Aí ele vai explicar, ainda bem, fechou. Tem uma pequena vantagem sobre os não brancos. Não só a herança de que ali, de status é menor entre os brancos, 45,8%, do que entre os não brancos, mas também só 9,6% de não brancos, em comparação com 16,3% de brancos, atravessaram a linha manual ou não manual. As diferenças interraciais, as diferenças interraciais de mobilidade passam a ser maiores ao considerar-se pessoas nascidas dos estratos ocupacionais mais elevados. Deixa eu botar um pouquinho que tá difícil para ler. Elevados. Entre os nascidos no extrato manual, não só os não brancos permanecem em maior proporção no mesmo extrato, como também 39% dos brancos e só 23% de não brancos ascende aos dois estados mais altos. Entre a pessoa nascida no extrato não manual, 21,4% de brancos e só 12,5% de não brancos ascendem no extrato mais alto. Por último, entre os nascidos no extrato ocupacional alto, os brancos apresentam um alto recrutamento de 47%, muito mais alto do que os dos não brancos. Um detalhe adicional reside no fato de que os não brancos estão expostos a probabilidades muito mais elevadas de mobilidade social descendente, ou seja, perder as posições conquistadas na geração anterior, como é notório no caso dos nascidos entre nos estratos não manual e alto. Em suma, levando em conta a ocupação do pai dos entrevistados, os brasileiros não brancos têm menores possibilidades de mobilidade social ascendente do que os brancos. As diferenças interraciais nas oportunidades de mobilidade ascendente aumentam quanto mais elevado o status de origem familiar. E enquanto os brasileiros brancos nascidos nas posições sociais mais elevadas se beneficiam em grau maior da herança de status, o pequeno grupo de não brancos nascidos em famílias de posição social elevada estão muito mais expostos a perder essas posições. Ao considerar as fases do processo de transmissão de status, os dados da mesma pesquisa também indicam que os não brancos obtêm consistentemente menos educação que os brancos na mesma origem social. Considerando pessoas com o mesmo nível educacional, os não brancos tendem a concentrar-se em níveis ocupacionais mais baixos do que os brancos. E, parte C, considerando também pessoas com a mesma educação, os não brancos obtêm consistentemente uma remuneração menor que os brancos. Os retornos à educação, tanto em termos de ocupação como de renda, mostram um acentuado diferencial em favor do grupo branco. Vamos lá, porque ele está falando que o quê? Que a mobilidade social na sociedade brasileira, para o branco, ela é muito maior. Ele fala sobre as porcentagens aqui, ó. Vamos levantar. Ó, os brancos de alto recrutamento, 47% é muito mais alto do que os não brancos. Nascidos no extrato não manual, 21,4% de brancos e só 12% de negros. E vamos lembrar que a nossa população é a maioria negra, né? Parda e negra. Quando você parar para pensar que a maioria em quantidade ainda é a minoria em espaços de dominância, poder e trabalho mais especializado, você começa a entender que não é natural, não é um movimento natural. Como que a maioria da população vai ter a menor parte dos estratos sociais mais altos? Se eles são a maioria, em números, né? É porque essa população é oprimida, é retirada as oportunidades dessa população. E quem tem desses aí, das populações não brancas, quem ainda tem um cascalho, o pai conseguiu abrir um bar, conseguiu fazer um comércio, conseguiu montar um negócio, uma loja, e pai, pum, aquela que sustenta a família toda, né? Que trabalha a família inteira, né? O pai que montou uma cozinha, montou um refeitório, bibibi, bobobó. É, o cara que vive nessa sociedade, o filho desse cara que montou seu negócio e teve sucesso, ele tem muito mais risco de perder o que o pai teve do que uma pessoa branca, entendeu? Então não só é mais difícil ascender socialmente, como para o negro também é mais difícil se manter na posição que ele está. O Vale Silva atingiu
ainda resultados semelhantes no seu modelo de consequação, oxe, de status social. Este autor aplicou as equações estruturais dos brasileiros não brancos aos brancos. Controlando todas as variáveis do ciclo de vida, encontrou que 40% da diferença da educação atingida não é explicado. 29% das diferenças no ponto da escala ocupacional não é explicada. E que 50% da diferença de renda permanece inexplicada. Essas diferenças não explicadas devem ser interpretadas como consequências do racismo e das práticas discriminatórias sofridas pelo grupo não branco. Estas evidências empíricas recentes indicam claramente que a população negra no Brasil está exposta a um ciclo cumulativo de desvantagem que afeta a sua mobilidade social. Em outras palavras, o negro enfrenta uma estrutura de oportunidades sociais diferente e mais desfavorável que a do branco. Conclusão. Transcorridos mais de 90 anos desde a abolição do escravismo, a população negra brasileira continua concentrada nos degraus inferiores da hierarquia social. Em contraste com a população branca, parte majoritária da população negra localiza-se nas regiões menos desenvolvidas do país. Seu acesso ao sistema educacional é restringido, particularmente nos níveis de inserção mais elevados. A participação do negro no sistema produtivo está caracterizada pela concentração desproporcional nos setores de atividade que absorvem a mão de obra, menos qualificada e pior remunerada. Por sua vez, os fatos mencionados determinam uma participação altamente desigual de brancos e negros na distribuição de renda e na esfera do consumo do produto social. Esse perfil de desigualdades raciais não é um simples legado do passado, ele é perpetuado pela estrutura desigual de oportunidades sociais, a que brancos e negros estão expostos no presente. Os negros sofrem uma desvantagem competitiva em todas as etapas do processo de mobilidade social individual. Suas possibilidades de escapar às limitações de uma posição social baixa são menores que a dos brancos, da mesma origem social, assim como são maiores as dificuldades para manter as posições já conquistadas. Dada essa situação de fato, parece muito pouco provável que o ideal da igualdade racial seja atingido através de um mecanismo calcado no mercado, isto é, o processo de mobilidade social individual. O que que ele. Aqui tem várias notas, né? O que que a gente pode ter aí para finalizar? Amanhã, não amanhã, né? Na próxima leitura a gente finaliza, que é os últimos capítulos aqui. Vamos lá. O que que ele está dizendo aqui? Deixa eu até mudar aqui para ficar legalzinho. Tela cheia. Para a conclusão, né, dessa leitura desses capítulos que a gente viu aqui. Ele levanta o fato de que o racismo no nossa sociedade capitalista, ele é estrutural. Ele foi estruturado na escravidão. É impossível dissociar a escravidão da sociedade que vivemos hoje. Muito pelo contrário. As estruturas raciais que existiam naquela época foram as que formaram o capitalismo que a gente vive no Brasil. Dito isso, a escravidão pode não existir da mesma forma, apesar de ainda existirem casos de trabalho escravo no Brasil, como o cantor Leonardo, que estava na lista da escravidão em 2019, se não me engano, né? Envolvido com trabalho escravo, né? Então, ainda existe escravidão no Brasil, porém, ela foi mais escondida, velada, né? Ela se capilarizou em outras instâncias, né? Ela se capilarizou na falta de acesso à educação, na falta de acesso a saneamento básico, na marginalização dos povos negros e pardos. É, o que vem do negro é feio, o que vem do negro é animalesco, é monstruoso, é fedorento, né? Como dizem por aí, né? Que quem é o cara ou a moça que é do Rastafari, ou que usa um dread, ou que usa é, como é o nome? Uma trança, como se aquilo fosse sinal de falta de higiene, né? Como se a barba e o cabelo do negro fosse sinal de falta de higiene.
não é aquele cabelinho escorrido, liso, é enrolado, é crespo, ou então se chama de ruim. Então esse racismo ele vai se estruturando em toda a sociedade, em outras instâncias, né? Quando o cara vai prestar um concurso, ele teve menos acesso à educação, então vai ser muito mais difícil do que uma pessoa branca, né? Quando o cara vai numa oportunidade de emprego, se ele não for de cabelo baixinho, se ele for de cabelão, é, grande, com o afro dele, com o black dele, ou então ele manda um enraizado, ou então um americanozinho, mas aqui cacheadinho, né, e tal. A chance dele arrumar emprego é muito menor do que uma pessoa branca. Cabelo lisinho, nariz fininho, olho clarinho, mesmo que seja pobre, né? Então, não é à toa que se ocupa os presídios com essa população, né? A maioria é negro, sem educação, aí a maioria não tem nem pai, né? Se fala muito, né, os falsos, né, moralistas se falam muito do abandono da mãe, do aborto e o caralho, mas não se fala do pai, né? Que vai lá, bota e mete o pé, ninguém fala disso, entendeu? Ou então pais quando estão lá com os filhos, é, é, dependente do álcool, dependente da droga, ou então e é agressivo com a família, né, com os filhos e com a esposa. Então são homens que são jogados para marginalidade, são entregues a o que Deus não são entregues, né? Eles são jogados na marginalidade, ainda se dá droga, se dá bebida, e se manda a polícia para bater em quem moscar. Que moscar ainda vai apanhar. E se não ensinar o filho que o filho tem que andar com documento, tem que andar olhando para trás, que o filho tem que se ligar em qualquer barulho, que o filho nunca pode fazer movimento brusco, não correr de mochila. Então, numa abordagem, o filho tem que saber como se portar em uma abordagem com 10 anos de idade, tá ligado? 10, 12, o pai já tá ensinando, ó. Quando for abordado, calma, levanta o braço, pum, abre as pernas, entrega os documentos na moral, não faz merda. Que qualquer movimento brusco, qualquer errinho, e ainda assim tudo indo tranquilo e tem risco de apanhar, dependendo. Então sempre tem que estar com documento, carteira fechada, tem que se alistar, não pode deixar de se alistar. Então, todas essas coisas, né, são, são locais para onde o racismo se instaurou, para deixar de ser tão palpável, né? Para ele ser mais difuso, mais difícil de se perceber. Quando existe uma pauta de uma cota, né? Ainda se fala que a cota é o racismo, né? Ou então cotas de PCD, o que quer que seja, como se não existisse uma diferença nas estruturas da sociedade que a gente vive e como se todos tivessem as mesmas oportunidades. Então é isso. Eu acho que ele também levanta justificativas científicas, biológicas que justificariam a diferença do branco e do negro, para não se falar de racismo, né? A todo momento se tenta velar essa realidade. Como eu falei antes, a polícia sempre confunde o que a pessoa tá na mão com uma arma, mas nunca confunde a cor daquela pessoa, né? Da mesma coisa quando vai prender. Então, agradeço quem acompanhou, rapaziada, quem vai acompanhar, que a vida de vocês seja muito abençoada. E eu agradeço demais. Acho que daqui um ou duas leituras a gente já termina essa obra aí sensacional da nossa Lélia Gonzalez e do nosso Carlos. E aí a gente segue para outro livrinho de outro autor. Talvez Florestan Fernandes, não sei. A gente vai lendo um de cada um até completar nossa biblioteca aí, formando uns intelectual brasileiro muito brabo. É nóis, tamo junto. Que a vida de vocês seja sempre abençoada.